Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Dynamic Paint no Blender. Se você não conhece, é um recurso bem legal que permite que você pinte, né, ou simule líquidos entre objetos. Você pode utilizar um objeto para pintar na superfície de outro objeto e, enfim, criar simulações líquidas entre objetos e até mesmo entre sistemas de partículas também. É um efeito visualmente super interessante e não é tão difícil quanto parece. Por exemplo, eu trabalhei com Dynamic Paint nesse projeto que você está vendo aí, onde, lógico, a um nível um pouco mais complicado do que eu vou mostrar hoje, eu simulei um efeito do óculos se formando de forma líquida, com a pintura surgindo e etc. Então, esse foi um projeto bem interessante de fazer e um efeito ficou visualmente bem legal também. E, a propósito, se você quer aprender exatamente esse projeto, dá uma olhada no site da Academia Criativa, no nosso curso de Motion 3D no Blender, beleza? Então vamos nessa, porque esse tutorial de Dynamic Paint vai dar para você as bases para você entender o funcionamento básico do sistema. Então vamos lá. Bom, para trabalhar com Dynamic Paint, você precisa basicamente de dois objetos. Você precisa de um brush, que a gente vai utilizar esse cubo, e a gente precisa de um canvas. Então, para o canvas, eu vou criar um grid, vamos lá. Vou aumentar o tamanho desse grid, ok? E aí, agora a gente já tem o nosso setup principal. Vou deletar essa câmera e essa luz, só para a gente ter aqui uma cena mais limpa. Então, ok. Agora eu vou selecionar esse cubo, vou vir aqui no meu sistema de simulação e física, a gente vem em Dynamic Paint e no tipo a gente determina que o cubo vai ser um brush, coloco Add Brush, ok? E agora aqui eu vou vir mais uma vez em Dynamic Paint. Nesse caso ele vai ser um canvas, que vai ser a tela, tá? Que vai receber a pintura. E aí, Add Canvas, a gente coloca essa tela aqui. Então, ok. Agora a gente já tem tudo que a gente precisa. Não precisamos fazer mais nada além de configurar e deixar interessante. Mentira. Tem uma coisa que a gente deve fazer que é já produzir o resultado. Porque, embora tenha alguns modos de visualização na viewport, o ideal é você já colocar essas informações de pintura no seu shader. Então, com o canvas selecionado, lá embaixo a gente vem em Output e a gente tem duas saídas diferentes. A gente pode pintar um Paint Map Layer ou um Wet Map Layer. A diferença entre os dois é que basicamente o Wet Map ele tem propriedades que simulam líquido de uma forma mais eficiente que esse Paint Map Layer. Então, nesse sentido, as duas saídas elas vão servir a propósitos diferentes. Por enquanto, a gente vai trabalhar com esse Paint Map Layer e agora a gente está gerando um atributo de pintura na interação dessa superfície. Esse atributo nada mais é do que um Vertex Color, tá? Que recebe esse DP Paint Map. Então, vamos plugar esse DP Paint Map no material, para a gente já ver o resultado. Então, vou vir aqui em Shader Editor, vou clicar em New, e aí vamos clicar aqui em Shader, Emission. Vou unir os dois shaders, tá? No Mix Shader. E aí, para fazer uma máscara entre os dois, eu vou usar o atributo que a gente cria com o Dynamic Paint. Vou usar o Factor aqui como a máscara, e agora onde o cubo pintar no grid, ele vai gerar esse emission, certo? Eu vou acentuar bastante aqui o contraste, só para que a gente possa ver bem o que está acontecendo. Então, se eu ligar o render e der play e a gente começar a mover o cubo, veja só como agora ó, a gente começa a pintar na superfície do grid. Só que a pintura ela está simplesmente horrível. Né? Veja que eu estou com o play ativado, então a timeline está rolando e a pintura está horrível. Isso porque esse grid ele tem uma baixíssima resolução. Se eu entrar no Edit Mode, veja que a gente tem pouquíssimos vértices, porque essa pintura está sendo feita nos vértices do grid. A gente pode gerar essa pintura através de UV Mapping e gerar uma sequência de imagens com a resolução bem melhor, mas nesse caso aqui a gente não vai trabalhar com isso, vamos trabalhar com Vertex, tá? Então temos duas opções aqui. A gente pode aumentar a subdivisão, clicando com o botão direito e vindo em Subdivide, por exemplo. O resultado já vai ficar melhor.
pouco mais de definição, ou então a gente pode trabalhar com Subdivision Surface também. Então, vou colocar um Subdivision Surface antes do Dynamic Paint Modifier, para que essa nova informação aqui de subdivisão seja lida e aí a gente tenha uma resolução bem melhor na pintura, ok? Então, basicamente é isso que você precisa fazer. Eu vou ativar o Bloom aqui do Eevee, só para que a gente veja esse efeito aqui mais de neon e, enfim, fique mais interessante. Então, veja só como isso aqui é legal. Nas configurações do brush, a gente tem várias opções. A gente pode escolher pintar uma cor específica. Nesse caso, a gente não está trabalhando com isso. A gente está usando o alfa dessa pintura para gerar uma máscara entre dois materiais, certo? Então, só para a gente ter aqui um exemplo legal, eu vou animar esse cubo vindo de um lado para o outro. Deixa eu colocar aqui de novo a minha timeline. E eu vou colocar esse keyframe aqui. E aí, vou avançar para cá e vou colocar um outro keyframe. Então, ok, agora sim a gente tem uma timeline melhor e a gente vê o efeito do nosso Dynamic Paint de uma forma mais interessante. Então, a gente pode determinar aqui o valor do alfa, o quanto a nossa pintura vai ser líquida, molhada, aqui nesse parâmetro de wetness. A gente não vai alterar isso porque a gente não está trabalhando com um wet, né? Aquela saída a gente não escolheu um wet map, a gente está usando apenas uma pintura básica. Mas aqui em Source a gente pode definir algumas características diferentes. Por exemplo, a gente pode usar até um sistema de partículas para gerar a nossa pintura, assim como a gente também pode trabalhar baseado na proximidade de um objeto com o outro. Então, a partir do momento que eu aumento aqui a distância, veja só como a gente pode gerar efeitos diferentes e interessantes só a partir da distância com que um objeto está do outro, certo? No caso aqui, a gente vai estar trabalhando com esse volume mesmo, então a gente não precisa se preocupar com a distância. Existem alguns parâmetros de velocidade, isso aqui diz respeito mais a um edge map, então a gente não precisa trabalhar com isso, ok? Da mesma forma esse waves também. Então veja que o edge map ele é mais complexo e permite bem mais interação visual aqui. Não que o paint map seja inútil, até porque ele serve para finalidades diferentes. Então veja só, por padrão aqui no Canvas ele vem com essa opção Dry ativada, então ele deixa a nossa pintura seca. Eu vou desativar isso e em vez disso eu vou ativar o Dissolve. Então agora a nossa pintura ela vai dissolver. Por enquanto você não vê isso porque o tempo que leva para dissolver é muito elevado, 250. Eu vou colocar algo tipo 3 e tirar esse Slow, e aí veja só como agora a nossa pintura ela fica parecendo um rastro, né? Posso colocar em 10 para aumentar o tamanho desse rastro. Ó. E aí, se a gente quiser, a gente pode colocar esse slow para demorar para esse rastro sumir. No momento aqui, ele está demorando demais, então vou botar um valor tipo 2. E aí vamos ver o que acontece. Ó. Agora sim, ele pinta e depois o rastro se desfaz, certo? Então, se você quiser que esse rastro ele se desfaça como uma espécie de gradiente de alfa, aí nesse caso você teria que usar esse wet map, tá? Então, já já a gente vai falar dele, porque eu estou falando demais. Então, vamos deixar assim por enquanto. Vamos falar sobre essa abazinha de Effects, que é onde a coisa fica mais interessante. Então, eu vou dar play, e aí eu vou ativar esse efeito de Spread, que é de espalhar. Então, veja só como agora a nossa pintura ela começa a espalhar. Eu posso aumentar o Speed, o que vai aumentando a velocidade do espalhamento, certo? Então, isso pode gerar alguns efeitos interessantes. Inclusive, esse Color, ele mistura a cor que é gerada no Paint Map com a cor que existe no material. No caso aqui, a gente não está trabalhando com cor, apenas com o alfa para mascarar dois materiais. Então, a gente tem essa questão. Em vez do Spread, a gente pode trabalhar com esse Shrink, que vai ser o exato contrário. Em vez de espalhar, ele vai comprimir, mas nesse caso não vai fazer tanta diferença. Esse shrink ele faz mais sentido quando a gente está trabalhando com um edge map. Mas esse drip ele tem bastante serventia em qualquer dos casos, porque se eu colocar agora uma força aqui, vamos ver um turbulence, cadê? Aqui.
Veja só como agora essa força, ela começa a espalhar a nossa pintura. E se eu aumentar isso aqui para um valor mais alto, por exemplo, veja como agora ó, a turbulência ela vai gerando uma pintura mais caótica aqui na superfície, certo? E aí que aqui na configuração do Canvas, a gente pode aumentar a velocidade com que essa turbulência se espalha, ajustar a aceleração também. Então, tudo isso vai gerando efeitos diversos aqui para a gente, certo? Eu vou aumentar mais a resolução aqui, só para que a gente possa ver um resultado mais interessante, tá? Então veja só como aqui ó, a gente começa a ver um padrão bem legal. Eu vou tirar, por enquanto, também aqui do Dynamic Paint esse Dissolve, só para a gente poder enxergar melhor. E o mais legal disso é que a gente pode colocar qualquer outra força, por exemplo, esse Wind, para onde eu apontar o vento agora e aumentar a intensidade, por exemplo, veja só como agora a gente começa a gerar um efeito de pintura bem mais interessante aqui, certo? E não só isso, eu vou deletar esse Wind, eu vou colocar um Force também, e aí esse Force ele espalha a pintura, veja só, olha só. Mas se eu colocar um valor negativo, por exemplo, menos 10, agora essa força ela começa a atrair a pintura. Para onde eu mover essa força, a pintura ela vai sendo levada para lá. E isso pode gerar um efeito bem legal. Ok? Então vamos trocar esse Paint Map por um Etch Map. O processo é simples, basta eu gerar um Etch Map Layer aqui embaixo. E aí na configuração do material, vamos abrir de novo aqui o Shader Editor. Em vez da gente trabalhar com esse DP Paint Map, a gente vai trabalhar com um Etch Map. Então, vim Input, Vertex Colors, Etch Map. E aí vai ser a mesma coisa. Eu vou plugar aqui no Factor. Então, agora, veja só, como por se tratar de um Etch Map, a gente começa a ter uma característica um pouco mais líquida, eu diria. E aí o resultado gera esse efeito bem legal que pode ser utilizado para simular tinta líquidos dos mais diversos ou alguns efeitos visuais de luz, por exemplo, que simula uns raios de luz, alguma coisa assim. Então veja só que bacana que é. Aí, nesse caso, todas aquelas configurações do brush e do canvas em relação ao etch começam a ser levadas em consideração. No momento a gente está aqui com drip, eu vou aumentar esse spread. E aí veja só como agora ele começa a espalhar bastante. Vou diminuir o speed para demorar um pouco mais, certo? A gente pode trabalhar com esse dry, onde ele deixa a pintura mais seca, independente dela já ter sido preenchida. Então, à medida que toda essa área for preenchida, ela vai ficando mais seca. Então, vai ganhando um aspecto de pintura seca, sabe? Como se a tinta tivesse secado. Mesmo que você comece a mover isso aqui para um outro lugar, essa área de baixo aqui ela vai ficando mais líquida, enquanto que a área de cima vai ficando mais seca, né? Quando eu falo área de cima, eu me refiro à área que foi previamente pintada já, inicialmente pintada. Então, veja só os efeitos legais que dá para a gente fazer com isso aqui, certo? Uma outra coisa, deixa eu tirar esse dry, uma outra coisa legal nesse caso é a gente ativar o shrink, porque o shrink, no caso, ele vai fazendo com que a nossa pintura ela vá ficando comprimida, ou ela vá, tipo, diminuindo de tamanho. Então, veja só, isso aqui é o shrink normal, melhor, isso aqui é com speed normal sem shrink, e se a gente aumenta a velocidade com que a pintura ela desaparece, a gente gera aqui um efeito ainda mais interessante. E nesse caso, no brush, a gente pode começar a mexer com certos aspectos. A gente pode trabalhar com esse multiply alpha, que vai afetar como o alpha do etch map ele é gerado e interage com a superfície, certo? A gente pode inclusive usar esse color ramp, que é um gradiente para ajustar como esse alpha vai interagir, certo? Então aí vai ter vários parâmetros que definitivamente só um curso para abordar isso aqui, tá? E aí a gente tem esses parâmetros também de waves que diz respeito a essas ondinhas que são geradas pela pintura, que a gente pode começar a configurar aqui, mas veja só como o efeito que isso gera
dá um visual bem legal. Uma das coisas mais interessantes ainda nesse caso é que a gente pode trabalhar também com partículas, né? Então, eu vou colocar aqui um icosphere, vou ligar algumas partículas aqui. Vamos lá, vou botar aqui um pouco mais acima. E aí eu vou colocar nesse icosphere um Dynamic Paint. Ele vai ser um brush. Vou adicionar esse brush. E aí na fonte a gente vai escolher o Particle System. E agora essas partículas aqui, quando elas caírem na superfície, ó, elas começam a gerar também um efeito interessante aqui. Justamente porque está atuando como um brush adicional que está pintando esse canvas. Então a gente só precisa ter um canvas e podemos ter vários brushes diferentes. Então vou puxar isso para cá. E aí, a partir do momento que você começa a animar isso aqui, lógico, você vai ter diferentes efeitos, tá? Vou colocar de novo aquela força aqui pra gente. Então vamos lá. Vou colocar esse force bem aqui. Vou colocar um valor negativo. E aí veja só como ele começa a puxar tanto as partículas quanto também a pintura do Dynamic Paint, certo? Então é isso. Acho que a gente cobriu tudo que é necessário para entender o funcionamento básico aqui do Dynamic Paint. E se você gostou, não deixa de dar um like e se inscrever aqui no canal, beleza? E também confira o site da academia se você quiser saber mais sobre Motion 3D no Blender. Um abraço e até a próxima.